Então não é sobre Ele explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para pregar. Te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados. Todos quanto creem no seu nome não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem. Mas depois você lê embaixo aí, você vai ver que é uma palavra muito interessante de se estudar, se ver que o que é as pessoas, às vezes, que tem aqui uma moça aqui que fala que ela está tentando tornar cristã, mas intelectualmente. Ela queria dominar o cristianismo em um tipo de série de 10 lições e associar-se-a mentalmente. O coração e a consciência dela não foram afetados, né? Faltava-lhe sede. Uma aula de química sobre a estrutura molecular da água é interessante, mas para apreciar um copo d'água é preciso estar com sede. O que quer dizer com isso? Muitas vezes a pessoa quer entrar no evangelho, conhecer a Deus e tal, mas intelectualmente. E aí não funciona. Você tem que ter sede, você tem que querer desejar no seu interior, no seu íntimo, conhecer a Deus de verdade. Não de ouvir falar, mas de andar com Ele, né? Então, esse capítulo aqui, essa parte aqui, nos fala a respeito disso. Depois você pode ler direitinho, aí você vai ver que você vai entender, né? A conversa que Jesus teve com Nicodemos. Interessante. Não, deixa eu não perder, então, a oportunidade aqui, ó. Continuando, o cristianismo não pode ser aprendido pela mente como uma lição. Ele promove uma transformação profunda no interior da pessoa. Sim, Nicodemo, um estudioso com sólido conhecimento religioso, certa vez se aproximou do Senhor Jesus. Com poucas palavras, o Senhor Jesus relegou o conhecimento dele para o segundo plano e ensinou-lhe que, para entrar no reino de Deus, é preciso nascer de novo. exatamente. Tornar-se cristão significa tornar-se um novo ser, receber uma nova natureza diretamente de Deus. Nenhum esforço intelectual pode promover isso. A consciência deve estar envolvida. Eu reconheço diante de Deus que preciso do seu perdão. Ele está pronto para concedê-lo. Ele perdoa todos que creem no nome de Jesus, e todo aquele que crer nele tem a vida eterna. Exatamente. Né? Só quem está ali ligado no Espírito de fato é capaz de compreender não só essa mensagem, mas toda a palavra de Deus, né? Exatamente. Então o negócio é profundo, o negócio é isso aí que nós estamos fazendo aqui. Tem que se aprofundar dentro da palavra para poder realmente ter intimidade com Deus. Para você orar e Deus responder as suas orações. Nem digo Deus, é o efeito de causa, né? A causa e efeito. Porque você está ligado na videira. Você ligado na videira, fatalmente, certamente você dará fruto. Você vai florir, vai florescer e o fruto vai nascer. Isso daí que você está falando é mais uma forma, né, de a pessoa se aproximar de Cristo, né? E tem muita gente Exatamente. que se aproxima de Cristo por causa de dinheiro, porque, nossa, É, Deus vai me edificar, né? Eu vou conseguir as coisas que eu quero, né? E aí aqui é a exatamente. mesma coisa, a pessoa entra para poder adquirir conhecimento para a vida dela ali, para a Para obra dela, usufruir, né? né? Para a obra Usufruir. dela, né? E é É, mais uma isca, né? Mais uma isca onde ela vai, né, experimentar da água e fazer esse mergulho profundo aí, né? com certeza. Amém. Bom, vamos lá? Nós estávamos, vamos orar para nós começarmos o Mateus, capítulo 7, né? Capítulo 7, a gente continua ali É. a partir do capítulo 15, do versículo 15, vamos continuar. Amém? Nós, Senhor, meu Deus e meu Pai. Bendito sejas tu, Senhor, louvado seja o teu santo nome, por todas as criaturas, Senhor, sobre o céu e a terra.
Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pelo ar que respiramos, Senhor, pelo teto sobre nossas cabeças, pela vida e pela saúde daqueles que amamos, por os recursos que temos hoje, Senhor, e por esse momento maravilhoso, Pai, de comunhão contigo, Senhor Jesus. Que o teu Espírito Santo, Senhor, esteja conosco, esteja em nosso coração, esteja sobre nós, nos guiando, Pai, sob a tua orientação. Que o teu Espírito Santo nos leve, Senhor, aonde queres que nós vamos, Pai. E que o Senhor derrame sobre nosso coração tudo aquilo que é preciso para nos transformarmos, Pai. Que a tua palavra, Senhor, penetre profundamente em nossa alma, transforme nosso entendimento, Senhor, nossa maneira de enxergar o mundo, nos encoraje, Pai, e nos fortaleça nossa fé todos os dias. Que não possamos nos desviar, Senhor, da tua presença, nem da tua palavra, nem para a direita, nem pela esquerda. E que a tua graça, a tua misericórdia, a tua bondade, o teu amor, a tua luz, Senhor, esteja conosco, o teu Espírito Santo, hoje e sempre. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Amém. Você quer ler, pai, o do 15 ao 20 para nós? Capítulo 7. Isso, versículo 15 ao 20. Você pode ler, Fábio? Ó, Do 21 ao 23. E eu concluo aqui do 24 ao 29, amém? Então, do 15 ao... Do 15 ao 20, que fala sobre a árvore e seus frutos. Acautelai-vos. Acautelai-vos, porém, das falsas... Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores. Por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se uvas dos espinheiros, ou figo dos abrolhos? Assim, toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar maus frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto, que não dá bom fruto, corta-se e lança-se no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Muitos naquele dia hão de dizer-me: Senhor, Senhor, porventura não temos nós profetizado em teu nome, e em teu nome não expelimos demônios, e em teu nome não fizemos muitos milagres? Então lhes direi explicitamente: Nunca vos conheci. Apartai-vos de mim, os que praticais a iniquidade. Quem ouve minhas palavras e as pratica é tão sábio como a pessoa que constrói sua casa sobre uma rocha firme. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela não cairá, pois foi construída sobre rocha firme. Mas quem ouve meus ensinamentos e não coloca em prática é tão tolo como a pessoa que constrói sua casa sobre areia. Quando vierem as chuvas e as inundações e os ventos castigarem a casa, ela cairá com grande estrondo. Quando Jesus acabou de dizer essas coisas, a multidão ficou maravilhada em seu ensino, pois ele ensinava com verdadeira autoridade, diferente dos mestres da lei. Amém. Então, aqui a gente estava falando do Sermão da Montanha, né? Onde Jesus começa. Eu acho que esse aqui foi o primeiro sermão de Jesus.
onde ele traz aí ensinamentos profundos e que contradiziam muito dos fariseus, que naquela época eram considerados os conhecedores da fé, aqueles que falavam em nome de Deus, aqueles que sabiam tudo o que era da vontade de Deus, aqueles que eram o exemplo e a autoridade. As pessoas se espelhavam nesses fariseus e eles tinham um entendimento distorcido, um entendimento humano daquilo que era a vontade do Senhor. Então, Jesus, com muita autoridade, como fala aqui no final do capítulo 7, ele vem ensinando, esclarecendo o qual é, de fato, a vontade de Deus. Lá no comecinho ele diz, eu não vim para abolir as leis, mas para cumpri-la. E ele, de fato, cumpre todas as leis. E agora ele vai explicando qual é o significado dessas leis, como elas devem ser seguidas, qual é a postura, o caráter e o comportamento que um verdadeiro filho de Deus tem que seguir. E Jesus vem mostrar o caráter de Deus. Ele fala que aquele que me vê, vê ao Pai. E ele nos convida a sermos imitadores dele. E sendo imitadores de Cristo, nós somos imitadores do Pai. E ele mostra um caráter bondoso, um caráter amoroso, um caráter de sabedoria e que demonstra todos os frutos do Espírito Santo. Nós vimos ontem também os frutos do Espírito Santo, né? Bondade, benignidade, amor, benevolência, domínio próprio, mansidão, e acho que deve ter mais um ou dois que eu não estou me lembrando agora. Mas Jesus, ele externa esses frutos. E aí ele vem falando aqui, no capítulo 15, sobre exatamente como reconhecer um verdadeiro mestre, um verdadeiro profeta, como seguir no caminho de Deus. Todas as pessoas que estavam ali para ouvir Jesus, elas tinham, no mínimo, um interesse, no mínimo, uma curiosidade, mas eu creio aqui que essas pessoas tinham um interesse genuíno de agradar a Deus, de buscar a Deus, de entender o que Deus espera de cada um. Só que haviam muitos falsos profetas que, em vez de salvar as pessoas, eles faziam com que as pessoas se perdessem. Muitos deles desistiam da fé, inclusive, porque eles criaram um fardo tão pesado que era impossível de carregar. Além disso, eram carregados de hipocrisia, eles discriminavam as pessoas. E Jesus vem nos ensinar aqui a reconhecer aqueles que falam em nome de Deus, né? Então ele nos alerta a tomar cuidado com falsos profetas que vêm disfarçados de ovelhas. A pessoa se demonstra boa ali, né? Mas que na verdade são lobos esfomeados. Eles têm outros interesses, né? Nós vimos ali algum tempo atrás sobre as cartas de Paulo às igrejas, onde os ensinamentos de Cristo foram distorcidos, né? E muitos ali estavam em busca de fama, outros em busca do dinheiro dos fiéis, outros em busca apenas de satisfazer o seu próprio orgulho. E Jesus diz aqui no 16: vocês os identificarão por seus frutos. E aí ele exemplifica: é possível colher uvas de espinheiro ou figos de ervas daninhas? Óbvio que não. Da mesma forma, a árvore boa produz frutos bons, e a árvore ruim produz frutos ruins.
A árvore boa não pode produzir frutos ruins e a árvore ruim não pode produzir frutos bons. Toda árvore que não produz frutos bons é cortada e lançada ao fogo. Então aqui Jesus ele fala, né? Portanto, é possível identificar a pessoa por seus frutos. Então, nós devemos olhar para não só as obras, mas para os frutos. O que são esses frutos, né? Qual é a maneira que essa pessoa ela age no seu dia a dia? Quando ninguém está vendo, quando alguém precisa. Eu acho que, eu creio que a melhor maneira para nós identificarmos esses frutos é irmos lá para. Deixa eu só fechar aqui, gente. Só um minuto. É irmos lá para Gálatas, né? Gálatas. Se 22. lembra, Fábio? 4:22? Gálatas 5:22, né? 5:22. Deixa eu ver se está aberto aqui no meu. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Obrigado, obrigado. Se nós vermos uma pessoa que fala em nome de Deus, que diz representar o nosso Senhor, e essa pessoa demonstra esses frutos, essa pessoa mostra esses frutos, você pode ter certeza que é uma pessoa que está ligada na videira e que é uma pessoa que tem o Espírito Santo com ela, porque a Bíblia fala que esses são os frutos, o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, Espírito Santo nesse caso, amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, olhemos bem, né? Ele fala, tomem cuidado, né? Ou seja, fiquem atentos. Então, quando nós formos à igreja, por exemplo, ou quando tivermos alguém que esteja falando algo sobre Deus, ou mesmo para saber se esse é uma pessoa de Deus, se essa pessoa tiver demonstrar esses frutos, né? Ela certamente ali tem o Espírito de Deus com ela. E um outro ponto que eu acho interessante aqui também, Jesus fala comigo, é que no 19 ele fala: toda árvore que não produz bons frutos é cortada e lançada ao fogo. Ou seja, nós como cristãos, nós precisamos gerar esses frutos. Ele vai falar aqui mais para frente, né? Nós estamos aqui hoje estudando, nos alimentando da palavra, é preciso que nós coloquemos essas palavras em prática. E colocar essas palavras em prática é viver elas de fato. E quando a gente passa a viver, realmente nós estamos ligados e vamos produzir esses bons frutos. Agora, aquele que ouve, mas ele não retém, ele não produz bons frutos, ele será cortado. Bem, eu vou abrir aqui para vocês contribuírem também, e depois a gente evoluir para os próximos. Amém? Samuel quer falar alguma coisa, Samuel? Tenho algo para falar aqui. Ontem estava na aula, né? E o pastor trouxe algo muito interessante. Ele estava falando um pouco sobre o brilho da igreja, né? E por que que algumas igrejas elas têm sofrido muito com essa questão, e falando muito do caráter, né? Do caráter do líder, né? Do caráter do pastor que está ali.
Por que que o cristão dentro das igrejas hoje, muitos acham que é tudo bem andar no pecado, né? Porque pecar, nós somos humanos, né? Não somos perfeitos, nós pecamos, né? Mas caminhar no pecado é você saber, você estar consciente que você está errando, que você está pecando, mas achar aquilo normal, achar que tudo bem, né? Então, às vezes, a pessoa está em adultério, né? A pessoa está num sistema de corrupção, né? De alguma forma está corrompido, mas ela convive com aquilo, né? Ela não busca uma transformação, né? E muitas vezes isso acontece porque a própria liderança da igreja pode estar assim, né? A própria liderança da igreja, hoje em dia, ela acaba andando, né, dessa forma, né? Ela também se corrompe, ela anda corrompida, né? Como as ovelhas acabam vendo aquilo, né? Elas acham que é tudo bem, que é normal, né? É normal você andar, né, de forma, né, andar no pecado, né? Andar, né, corrompendo, né? Porque a própria liderança da igreja tem passado essa mensagem, né? E aqui ele vem falar sobre isso, né? Sobre lobos roubadores, né? Então, existe uma responsabilidade muito grande, né? Das pessoas que estão na liderança. E uma outra, algo que o pastor trouxe que foi muito, muito bonito, os judeus, naquela época, não sei, provavelmente hoje ainda deva ser assim, mas naquela época, quando o noivo, né, a noiva ia se casar, existia uma preparação para o casamento. O noivo, ele não encontrava a noiva, eles não se conheciam, né, eles não se encontravam. Mas, para a preparação do casamento, era enviado o melhor amigo do noivo. O melhor amigo do noivo ficava com a noiva. E a responsabilidade, né, o papel do melhor amigo do noivo era contar para a noiva como era o noivo. O papel dele, de melhor amigo, era fazer com que a noiva se apaixonasse pelo noivo, né? Então, o papel do noivo era lá e falar para ele: olha, o seu noivo, ele é assim, o seu noivo, ele vai te tratar assim, o seu noivo. Então, ele contar as cuidados do noivo, né, para a noiva. E Jesus é o noivo, né? A igreja é a noiva. E o pastor é o melhor amigo do noivo. Quando o pastor, né, que é o melhor amigo do noivo, começa a contar sobre Jesus, sobre as maravilhas de Jesus, né, ele está exercendo o papel dele. Agora, quando o pastor começa a se interessar pela noiva e começar a puxar a glória para ele começa a se tornar um lobo roubador, né? Ele rouba a glória do noivo, né? Ele rouba o papel, né? Ele entra em pecado, ele se corrompe, né? Então, aqui vem falar muito sobre isso, né? Acautelai-vos dos falsos profetas, que se apresentam disfarçados em ovelhas, mas por dentro são lobos roubadores, né? É aquele amigo onde talvez até no início ele entra realmente, né, querendo falar bem do noivo, mas com o passar do tempo ele acaba se apaixonando pela noiva e se corrompe, né? Então, acho que é algo, acho que é um paralelo bem interessante, né? Porque Jesus é o noivo, né? A igreja é a noiva, e muitas vezes a gente corre o risco, o pastor corre o risco ali de puxar a glória para ele mesmo, né? Como o senhor colocou aí no começo, né? A pessoa usar a palavra como fonte de sabedoria, como fonte de conhecimento, mas para que ela mesma brilhe, né? E não o noivo, né? Não o noivo que realmente deveria brilhar. É, nesses casos aí, né? Eu estava lendo aqui devocional aqui de 2020, onde conta a história de um rapaz que era órfão de pai e foi abandonado pela mãe, foi levado para o orfanato e com a idade de 10 anos. E lá no orfanato a educação era severa, né? A educação não tinha muito amor, ele não sentia amor nas pessoas ali, né? Era algo artificial. E ele disse que
por não ter amor, por sentir a frieza ali, ele se sentiu muito amargurado, se tornou uma pessoa rebelde. Quando ele completou 18 anos, quando ele se tornou maior de idade, que ele saiu dali, ele se sentiu livre. Olha só, ele se sentiu livre para viver e desfrutar a vida como ele queria, como ele sonhava, como ele imaginava, né? Com todos os prazeres que a vida podia oferecer. Mas o que que a vida ofereceu para ele na época? Ele estava dizendo que foi o álcool, se envolveu com álcool, com droga. E o desfreio, por não ter mais ninguém para dar satisfação, para ele fazer bem o que ele bem entendia, ele se afundou em coisa errada. E foi parar na sarjeta. Olha só, uma pessoa que foi criada no orfanato, que não tinha ninguém praticamente. Saiu de lá, foi viver a sua própria vida e de repente se sente numa situação dessa, a quem ele vai recorrer? Quem é por ele? Né? E ele conta aqui, ó, tentei sem resultado buscar esse Deus nas igrejas. Ele ouviu falar de Deus, mas ele tentou sem resultado buscar nas igrejas, nas peregrinações. Desanimado, me afundei ainda mais nas drogas, no álcool. Tudo que eu desejava era morte. E por isso tentei o suicídio. Olha, até o suicídio o cara tentou. Mas um dia, em que eu nunca esquecerei, tudo mudou. Enquanto eu mendigava na rua, 2 jovens se aproximaram de mim e me falaram de Jesus, o Salvador. A única pessoa capaz de tirar-me da miséria que eu me encontrava. Aquele foi o ponto de partida na minha nova vida. Todo o meu passado estava ali, diante de mim, negro como carvão. Mas Deus, mediante sua palavra, me dava a conhecer o seu perdão, o seu amor perfeito do Senhor Jesus Cristo. Desde aquele dia eu sei que me ama e não tem deixado de demonstrar. Então, amados, nós estamos aqui treinando para isso, para no momento oportuno nós encontrarmos com as pessoas nessas condições, ou aparentemente nesta condição. Porque a pessoa lá fora, Fábio e James, que não conhece a Deus, ele vive na amargura. Ele vive buscando algo onde se encostar, onde se apegar. E a palavra de Deus diz que sem mim, Jesus Cristo falou, sem mim nada podeis fazer. Você não vai encontrar caminho nenhum sem Deus. Ele é o aparato. Mas muitas vezes a pessoa cai nessa daqui, ó. Cai no engano. Cai no lugar onde a palavra é deformada, onde não é o verdadeiro. Então a pessoa se perde. A própria Bíblia aqui, ó, nessa palavra que nós estávamos lendo aqui, me trouxe lá em Deuteronômio capítulo 13, que fala o castigo dos falsos profetas e dos idólatras. Quando o profeta ou sonhador de sonhos se levantar no meio de ti e te der um sinal ou prodígio, e suceder o tal sinal, o prodígio de que se houver falado dizendo, vamos após outros deuses que não conheceste, e sirvamo-los, não ouvirás as palavras daquele profeta ou sonhador de sonhos, porquanto o Senhor vosso Deus vos prova para saber se amais o Senhor vosso Deus com todo o vosso coração e com toda a vossa alma. Após o Senhor vosso Deus andareis, e ele temereis, e aos seus mandamentos guardareis, e a sua voz ouvireis, e a ele servireis, e a ele vos achegareis. Aquele profeta, ou sonhador de sonhos, morrerá, pois falou rebeldia contra o Senhor nosso Deus, que vos tirou da terra do Egito e vos resgatou da casa da servidão, para te apartar do caminho que te ordenou o Senhor teu Deus,
para andares nele, assim tirarás o mal do meio de ti. Então nós temos que ter muito cuidado com os falsos profetas, porque eles podem nos levar para o buraco. E você, no dia a dia, na igreja, você vai observando seu pastor, as pessoas que estão em volta de você, se eles estão agindo corretamente, se é isso que você quer para você não cair na mão dos maus profetas. E Deus fala conosco. Acautelai-vos, porém, dos falsos profetas, que vêm até vós vestidos como ovelhas, mas anteriormente são lobos devoradores. Porque nosso Senhor Jesus Cristo nos trouxe a palavra dizendo que nós temos que pregar o evangelho, ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, e todo aquele que crê será salvo. O que não crê já está condenado. E Deus nos dá essa unção, é de graça. É de graça. De graça recebeste, de graça dai. Mas tem muita gente que quer vender, quer se apropriar da palavra de Deus. Quando Deus fala que nós temos que, lá em... Oh, meu pai. O primeiro evangelho. O último, no Novo Testamento, que fala dos dízimos das ofertas, Malaquias? Malaquias. Eles levam a pessoa ali em Malaquias, o que me roubais, né? Dos dízimos das ofertas. Mas Jesus falou, dá a Deus o que é de Deus e a César o que é de César. E o que Deus nos dá? Deus nos dá tudo de graça. O melhor Ele tem nos dado. Ele nos dá a chuva, nos dá o sol, nos dá o vento, nos dá o ar que respiramos. E as pessoas querem cobrar, tirar da nós até aquilo que nós não temos, para satisfazer o seu ego, para enriquecer nas costas dos outros. Isso é complicado. Isso é complicado. Por isso que nós devemos tomar muito cuidado. E a palavra fala, por seus frutos os conhecereis. Porventura colhem-se ervas, uvas dos espinheiros ou figo dos abrolhos? Assim toda árvore boa produz bons frutos, e toda árvore má produz frutos maus. Não pode a árvore boa dar bons frutos, nem a árvore má dar frutos bons. Toda árvore que não dá fruto bom, corta-se e lança no fogo. Portanto, pelos seus frutos os conhecereis. E quando ele diz, nem todo aquele que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Então a gente tem que tomar muito cuidado. E olha, verificar a palavra. Nem todo que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino do céu, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está no céu. Muitos me dirão naquele dia, Senhor, Senhor, nós profetizamos em teu nome expulsamos demônios, e em teu nome fizemos muitas maravilhas. E ele vai dizer abertamente, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. Porque não adianta a pessoa fazer o bem aqui e fazer o mal ali adiante. Entendeu? Não adianta. Você tem que fazer o bem, sem olhar quem, e fazer direito. Porque se não fizer, se fizer com segundas intenções, você está fora. Está completamente fora. Por isso, amado, nós não podemos pensar em nós mesmos. Nós temos que pensar no bem do outro. Se você fazer qualquer benefício, fazer qualquer coisa pensando em ter retorno daquilo bem que você está fazendo, é melhor você não fazer. Porque aí vai haver
um certo interesse, sabe? E praticamente Deus está observando que Deus conhece o coração do ser humano, conhece o coração da gente, né? Então nós temos que fazer tudo, irmão, de boa vontade, como se estivesse fazendo para Deus e esperar em Deus a recompensa, não do próprio homem. Então, eu fico imaginando esses pastores, esses que pregam a palavra, pensando no dízimo e nas ofertas das suas ovelhas, se beneficiando. Ah, já recebeu o seu galardão, meu amigo, já recebeu. Que a própria palavra fala aqui, ó. Então eu lhes direi abertamente: nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. Todo aquele, pois que escuta estas minhas palavras e as pratica, semelhando-ei ao homem prudente, que edificou a sua casa sobre a rocha. Desceu a chuva, e correram rios, e sopraram ventos, combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre a rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem sensato que edificou a casa sobre a areia. E deu a chuva, correram rios, e assopraram ventos, e combateram aquela casa, e ela caiu, e foi grande a sua queda. Então Deus falou aqui nesse discurso, que é para a gente ficar esperto e procurar fazer a coisa certa, sem interesse próprio. Você pode olhar e lembrar, eu estava escutando o culto ontem à noite também, eu vi o pastor pregando a respeito de Samuel. Samuel era um menino. O pai dele chegou para ele e falou: ó, filho, você vai e pega o leite, queijo, leva para os seus 3 irmãos que estão lá com o rei Saul para guerrear contra o gigante. E olha só, Samuel já tinha sido ungido, já tinha sido ungido por Samuel. Mas ele continuou humilde, ele continuou obedecendo o pai dele, ele continuou cuidando das ovelhas, ele não deixou de cuidar. E quando o pai dele falou: ó, você pega aqui esse queijo, esse leite, leva os seus irmãos que estão na frente da batalha lá contra o gigante, vai lá, leva para os seus irmãos. E os irmãos dele haviam humilhado ele, os irmãos dele humilhavam ele. Quando ele chegou lá para ajudar, para levar isso para os irmãos falaram: o que você está fazendo aqui, rapaz? O que você está fazendo aqui, moleque? Olha só, ainda menosprezaram ele, mas ele nunca deixou de obedecer, ele nunca deixou de servir. Por quê? E Deus viu nele esse coração humilde, essa vontade de servir. Por quê? É isso que nós temos que ter, amados, humildade. Sempre ser humilde e fazer as coisas olhando para Jesus, sabendo que Jesus está olhando para nós, sem esperar recompensa alguma do nosso próximo. Vamos ajudar, sem saber a quem. Vamos fazer o melhor. Vamos levar a palavra. Quando encontrarmos uma pessoa com dificuldade, apresente Jesus para ela. Ô, rapaz, eu estou numa situação difícil, rapaz. Estou aqui, rapaz, querendo, sabe, procurando uma saída. Olha, eu conheço uma pessoa que tem uma saída para você. Você precisa conhecer essa pessoa. E essa pessoa, ela conhecendo você, vai ver onde é que você está errando. Vai vendo por que está acontecendo aquilo com você. Vai mostrar para você onde você errou. E através da palavra dele, vai mostrar o verdadeiro caminho a ser seguido. E quando isso acontecer, meus amados,
Nunca mais você vai se separar dessa pessoa, que é Jesus Cristo. Aí você ganhou a alma para Jesus. Você terá tirado alguém do lodo e mostrado o verdadeiro caminho. Para todas as situações, tem saída. Tem saída. Você muitas vezes olha uma pessoa desesperada, com problema de saúde, com problema financeiro, ou com problema de família. Tem saída. É Jesus. Ele é a saída. A pessoa está aleijada, não consegue andar. Jesus é a bengala. É o apoio. Eu hoje vivo, eu estou aqui com vocês porque eu tenho o maior prazer. A minha esposa, esses dias, falou para mim assim: Nossa, você agora parece que vive para o devocional. Falei, meu bem, mas o que que eu estudo lá no devocional? Eu estudo a palavra de Deus. Eu estou aprendendo, estou ouvindo meus irmãos, estou falando com eles, estou aprendendo com eles, eles estão aprendendo comigo, nós estamos aprendendo. E outra coisa mais importante de tudo isso é que neste momento aqui eu sei que Deus está aqui, que Deus está aí com vocês. Vocês estão ouvindo a palavra, Deus está enchendo vocês e nos enchendo. Ele está se alegrando, ele está participando desse bate-papo, desse diálogo. O Espírito Santo, ele é uma pessoa e ele se alegra com a nossa posição tomada. Então, meus amados, é uma troca. Não tem como você encontrar uma pessoa desesperada, você não falar de Jesus para ela e ela não te ouvir, porque você está cheio do Espírito. Não precisa nem você falar. Olha, amados, eu sou sincero em dizer para vocês. Quantas vezes eu entrei num trem e alguém senta do meu lado e começa a falar comigo, sem eu falar nada com ela, ela começa a se abrir, começa a contar a vida dela para mim. A pessoa começa a se abrir para você, para que você use o que você tem de melhor, para que você possa usar a sua ferramenta afiada, que é a palavra de Deus. Quantas vezes aconteceu isso comigo? E acontece hoje em dia, a todo instante, porque eu estou aqui, ó, com vocês. E Deus quer me usar. Deus quer usar você. E você é uma ferramenta. E essa ferramenta tem que ser afiada para poder ser usada por Deus. E é isso que nós estamos fazendo aqui. Eu tenho certeza, Fábio, Ruth, James, e Deus vai apresentar pessoas que precisam conhecê-lo. Deus vai nos apresentar essas pessoas. Vamos colocar na nossa frente. E nós vamos falar de Jesus para ela. E nós vamos mostrar o caminho. É isso que precisamos fazer. É isso que Deus quer de nós. Amém, amados? Eu espero ter Amém. contribuído hoje um pouquinho com a palavra. Amém, Amém, meu pai. filho? Amém, pai. Obrigado. Acho que você pode trazer a palavra amanhã para nós. O que você acha? Amanhã é sábado. É o dia do Senhor. Eu acredito que o Jurandir deve estar por aqui amanhã. Mas se ele não tiver, eu, com muito prazer, eu vou ler Amém. aqui. Mateus capítulo 8, né? Isso. São 34 versículos. Nós vamos ter, aqui vamos falar do leproso purificado, centurão de Cafarnaum, a sogra de Pedro, como devemos seguir a Jesus. Jesus apazigua a tempestade, o endemoniado do Gazareno e o paralítico de Cafarnaum. Amém.
Tem muita coisa a ser estudada aqui, mas a gente vai chegar lá. Se não der para fazer amanhã, a gente faz domingo, faz segunda. Nós temos todo o tempo do mundo. Amém? Fábio, pode orar por nós aí, Fábio? Ou quer falar Amém. mais alguma coisa, meu irmão? Sou todo ouvido. Não, se o senhor quiser bater um papo com o Jurandir, né, e até mandar uma mensagem para ele. Faz 3 semanas que ele não aparece aí. É, né? Eu vou Fala falar com com ele, ele. tá? Tá, Bate tá foto com bom. ele, então. Tudo bem. Aqui, tá aqui. Amém. Fazer oração pra gente aí, então. Isso. Obrigado, Wilson, mano. Obrigado Coloca Tente mesmo. que... coloca o André, Fábio, em oração, tá? Para que o Espírito Santo esteja com ele aí, livrando ele de todo mal, trazendo paz, trazendo luz, trazendo direção e trazendo perdão e abençoando aí os caminhos dele. Tá passando aí por uma série de desafios, né? Um atrás do outro aí. Me fala uma coisa, qual que é o nome da filha lá do pastor, que ele até colocou o nome aqui no grupo ontem? É, o pastor Mangoli, ele não falou o Colocou. nome da filha dele, não, mas ele falou que era primogênita. Falou Ele viu sim, aqui. pai. Tava vendo hoje de manhã, eu vi um nome lá, da Na menina. É, mensagem que ele mandou para mim, não pôs o nome, não. então eu perguntei para ele depois. O Sim, nome dela é Ana Luíse. Ana Ana Luísa. Luiz. Ótimo. Coloca aí nas orações. Deus já vai responder nossas orações. Eu já orei por ela hoje de manhã, viu? Mesmo sem saber o nome dela. Primeira coisa que eu fiz, só quando eu levantei hoje, sentei, já lembrei dele e já orei pela filha dele. Jesus Cristo, Pai amado, Pai, obrigado, Senhor. Meu Deus. Obrigado pela nossa Em manhã, nome de Jesus, obrigado pela Pai. nossa comunhão, por estarmos aqui, Pai, reunidos em volta da mesa, Senhor, para estudar mais a Sua palavra, Senhor, para receber as sementes necessárias, Pai, para que nós possamos ser modificados, Senhor, que a Sua palavra, Pai, ela possa entrar profundamente, Pai, nos nossos corações, Senhor. Que o nosso coração, Pai, seja um solo, Pai, um solo propício, Senhor, para receber a Sua palavra, Pai, que ela possa germinar em nossos corações, Pai, e brotar, Pai, muitos frutos, Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor. Obrigado por tudo, Senhor, que o Senhor tem feito, Senhor, pela sua misericórdia, Senhor. Que nós possamos estar prostrados a Ti, Pai, a todo momento, Senhor, reconhecendo, Pai, a sua magnitude, a sua grandeza, Senhor Jesus, o seu poder, Pai. Tudo, Pai, tudo que nós façamos, Pai, seja para a sua honra, para a sua glória, Senhor. Que o Senhor continue nos protegendo, Senhor, e que nós continuemos a todo momento, Pai, alinhados, Senhor, moendo nossa vaidade, Pai, nosso orgulho, Senhor. Obrigado, Pai, por nos ensinar a cada dia, Pai, qual é o caminho, Senhor, o caminho da verdade, Pai, que nós possamos reconhecer, Pai, essa verdade em todo momento, Senhor, para que nós possamos estar próximo de Ti sempre, Pai. Pai, peço a Ti, Pai, que o Senhor olhe, Pai, pelo irmão André, Senhor, que o Senhor cuide dele, Pai, cuide do coração dele, Pai. O Senhor proteja a vida dele, o Senhor proteja a família dele, o Senhor proteja ele, Pai, fisicamente, Pai, proteja ele emocionalmente, espiritualmente, Pai. Pai, o Senhor sabe, Pai, que ele é seu servo fiel, Senhor. Ele é seu servo fiel, Pai, qualquer ataque de inimigo, Pai, que esteja vindo sobre a casa dele, Pai, que caia por terra, Senhor Jesus, e saia dali, Senhor. Porque o Senhor tem autoridade, Pai. O seu poder, a sua glória, Senhor, impere sobre todas as coisas, Senhor. O Senhor derrame a sua proteção sobre a vida dele, Pai. O Senhor coloque o seu manto sagrado, Pai, protegendo a casa dele, Pai, protegendo a vida dele, Senhor, protegendo o coração dele, Pai. Que nenhum pensamento ruim, Pai, que nenhum pensamento de coisas negativas, Senhor, nenhuma murmuração, Pai, se aproxime dele, Pai. Qualquer coisa ruim, Pai, que seja cortada pela raiz, Pai, caia por terra, Pai, que ele possa, Pai, a todo momento proteger o coração dele, Pai, que ele esteja alinhado, Pai, com o seu amor, com os seus princípios, Senhor, com os seus valores, Senhor Jesus. Que ele que o inimigo não tenha brecha, Senhor, brecha alguma, Pai, para corromper nosso irmão, Senhor, que ele esteja a todo tempo, Pai, com o escudo da fé, Pai, erguido, Pai, protegendo a vida dele, protegendo a casa dele, Pai, protegendo a família dele, Senhor.
através da palavra do Espírito, Senhor, a palavra de Deus, Pai, ele esteja empunhado a todo momento, Senhor, para guerrear, Senhor, e resistir, Pai, resistir qualquer tentação, Pai, resistir qualquer coisa que queira abalar a fé dele, Senhor, que ele esteja protegido, Senhor. E, Senhor, nesse momento, Pai, o Senhor toque a vida dele, Senhor, que o Senhor derrame sobre a vida dele, Pai, a sua graça, Pai, a sua graça, a sua proteção, Senhor. Peço também, Senhor, que o Senhor visite, Pai, a filha do irmão, Pai, lá em Moçambique, Senhor. A Ana Luísa, Pai, que o Senhor proteja aquela menina, Senhor. Que o Senhor traga, Pai, a cura para a vida dela, Pai. Que qualquer enfermidade, Pai, que caia por terra, Senhor, e saia do corpo dela, Senhor. Que o Senhor derrame a sua proteção sobre a vida dela, Pai. Que nenhuma enfermidade, Pai, domine o corpo dela, Pai. Que o Senhor restaure, Pai, cada célula do corpo dela. Restaure, Pai, que a febre dela vá embora, Senhor. Qualquer vírus, Pai, que ele perca a força e saia dali, Senhor Jesus. Que o Senhor restaure, Pai, cada célula do corpo dela, Pai. Obrigado, Senhor Jesus. Proteja aquela família, Senhor. Proteja aquela família, Pai, que são seus servos, Senhor, que tem lutado por Ti, Senhor. Que leva a palavra, Senhor, que faz a obra, Senhor, em lugares, Pai, menos inesperados, Senhor Jesus. Pai, proteja eles, Pai. Proteja aquela família, Senhor. Derrama Sua graça sobre eles, Pai. Obrigado, Pai. Obrigado por esse dia maravilhoso. Obrigado por essa manhã, Senhor. Senhor, proteja a noite do meu amigo James, Senhor, com a família dele, Senhor. Senhor, derrame, Pai, a proteção sobre todos nós, Senhor. Muito obrigado. Amém. Amém. Então não é sobre Ele o explicou Deus como Passei a me conhecer. Pregações bonitas. Compartilhando. para Ele pregar. te joga na parede. Estão querendo se exibir. Jesus Cristo, inocente, pagou por todos os nossos pecados.